Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial. Eu, Márcia Pugliese, numeróloga, estarei com você por alguns momentos, sempre trazendo os temas da autoajuda, do autoconhecimento, desmistificando a ciência dos números, a numerologia. E como sempre, eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro e com todo respeito e carinho falar juntinho de você. Estou na rádio que toca a sua vida. E como sempre, falando desses temas tão atuais, eu procuro garimpar todas as perguntas que eu recebo durante a semana, para tirar dúvidas, para esclarecer. E uma coisa que eu venho percebendo já há algum tempo é que a maioria das pessoas tem dúvidas dos números, do que é positivo, do que é negativo. E existe muito tabu, muito preconceito. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente antiga, que eu atendo a família toda, que o marido estava comprando um carro. Não vou falar o nome para não ser antiética, nunca menciono, a não ser que eu tenha permissão para isso. Mas o marido estava comprando um carro e já vinha com a placa, e a placa somava 4. E ela sabe que o 4 tem algumas referências e o marido estava muito descontente, apesar de ser um bom negócio, porque ele acredita que o 4 é um número negativo. E aí eu resolvi falar sobre os números de forma geral aqui no programa, porque nós temos que desmistificar isso. Todos os números, todos, têm o positivo e tem o negativo. Quem que dá o tom? Quem que dá a frequência, vamos se dizer, para o positivo e para o negativo somos nós, com as nossas atitudes, com a nossa, de repente, vontade. E uma coisa é muito importante, quando você entende que os números estão aqui para nos ajudar e que nós podemos pegar as rédeas dessa ajuda nas mãos e fazer diferença, tudo começa a fluir com muito mais facilidade. E olha que interessante. Eu vou falar do 1 ao 9, depois das combinações. Eu tenho inclusive vários programas que eu fiz em relação a isso no meu canal no YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Vai lá, maratona, né? Esses programas que sempre são mini aulas de 20 minutos, até menos, para que você tenha cada vez mais esse conhecimento. Porque a numerologia é uma ciência milenar. Nós temos registros da numerologia há muitos e muitos e muitos anos. Várias culturas, várias civilizações, vários povos utilizaram a numerologia com primor, sabe? Com conhecimento. Só que ao longo da história da humanidade, isso foi sendo abafado, isso foi sendo não utilizado, até porque numerologia é conhecimento, e conhecimento é poder, né? Então, é melhor uma pessoa ignorante, que não tem conhecimento, que ela é melhor manipulável. Porém, os números estão aí para todos nós. Ou você acha que por acaso, é um acaso, né? Ter uma data de nascimento, as letras terem frequência de números, ter um endereço que tem número, um telefone que tem número. O mundo é feito por frequências e sequências de números. Então, nós precisamos entender que tudo tem o positivo e o negativo, o bom e o não bom. Quando a gente fala de um número específico, ele pode estar no dia, no mês, no ano que nascemos. Ele pode estar no nosso ano pessoal, que é diferente da somatória da nossa data toda. Ele pode estar nos nossos nomes, no nome, sobrenome. Ele pode estar, de repente, num ciclo. Ele pode estar dentro de um número da residência, de um comércio, da placa de um automóvel. Isso é muito sério, né? Antigamente, quando eu comecei a estudar numerologia há mais de 30 anos, a gente corrigia as placas, colocando letras, quando a gente percebia que a combinação do número com a letra não era compatível, porque existem algumas combinações, quando a letra está perto de tal número,
pode causar acidente, tem mais propensão e tendência a ter roubo, a ter quebra mecânica. E isso tudo eu falo que são tendências. Eu nunca sentei aqui nesse programa, nunca. Apesar que vou fazer 26 anos agora em junho de Vibe Mundial. Mas eu nunca sentei aqui para sentenciar nada, para assustar ninguém. Muito pelo contrário, é para trazer conhecimento, elucidar dúvidas e ajudar as pessoas a caminhar melhor na vida, no trilhar da vida. Então, existem números que a combinação não são boas? Claro, as combinações podem trazer uma energia mais de dificuldade, mas nós corrigimos isso quando estudamos a placa desse veículo. Ah, Márcia, mas como que eu faço para estudar? Primeiro eu tenho que ter a placa, as letras e números. Depois eu preciso saber quem vai dirigir, quem vai usar esse automóvel. É um automóvel da família? É um carro que é para o seu trabalho? É da empresa que você usa para trabalhar? Enfim, eu preciso saber a história, porque aí nós vamos colocar a frequência dessa placa dentro da energia para o uso, para que tenha proteção, para que seja protegido contra roubo, furto, assalto, quebra mecânica, pane elétrica, até batida, acidente. Tá? Então, nós colocamos isso. Lógico que é tudo de uma forma que não ocasione ônus para nada, né? Porque antigamente a gente colocava letrinha, algumas pessoas colocavam uma letra maior, podia dar fraude na placa, e isso não é viável. A gente quer que fique bom e não que fique com um problema. Arruma uma coisa e desarruma outra. Então, de forma geral, os números eles têm uma frequência. E é importante você saber em tudo. De repente, você vai assinar um contrato, tem aquele número. De repente, você vai numa festa, tem aquele número, aquela data. Então, eu vou falar de forma geral o que significam os números, positivamente, negativamente, para você entender. E mais especificamente, depois eu vou fazer um programa só sobre placas do carro, de moto, para a gente aprofundar. É que as combinações são infinitas, né? Quantas combinações, milhões e milhões de combinações da placa do veículo e de moto. Então, a gente sempre procura fazer de uma forma que fique, vamos se dizer, compreensível, né? Porque não são todas as pessoas que entendem da numerologia. As pessoas podem conhecer, mas não entendem profundamente. Então, tudo que eu falar do número 1, o 1 sempre vai ser a energia do pioneiro, do determinado, do início, do começo. O 1 é o 1, né? Ele é o primeiro. Ele traz uma energia yang, uma energia mais masculina. Então, tudo que tiver 1 sempre vai ter essa energia. Use a determinação, pega as rédeas da vida nas mãos e direciona para onde você quiser, que você estará dentro da frequência positiva do 1. O que tem que tomar cuidado? O 1, ele traz no negativo a ansiedade, a irritação, começar muitas coisas e não terminar. Então, voltando um pouquinho para um imóvel ou para um automóvel, se você tem muito 1 nesses quesitos, significa que se você começou uma reforma, tenta terminar. Se não sabe se vai dar conta, não começa. Porque o 1, quando ele começa e não termina, a boa energia fica presa no inacabado e falta energia para o que está bom. Um automóvel é a mesma coisa. Começou a cuidar bem, a realmente ir para mecânico, lavar o seu veículo, continua. Não deixa, não vai, né, passando o tempo e deixando as coisas meio que para depois. Esse é o ponto. O 2 sempre será uma energia mais yin, mais feminina, da flexibilidade, da paciência, da cooperação. É uma energia muito voltada à flexibilidade. Você vê que o 1, ele traz uma energia mais rígida. O 2, ele é mais sinuoso, né? Então, ele tem uma maleabilidade. Mas no negativo, o 2 pode trazer a energia da preguiça, da apatia, da procrastinação. Então, se você tem uma casa
um automóvel, tem muito 2 na sua vida, cuidado para não ser procrastinador, né? Postergar coisas. São pessoas que sempre deixam para depois, e o depois não existe. Então, use toda a maleabilidade, toda a paciência, mas faça o que precisa ser feito. Se você traz a energia do 3, né? Se você vê, ou na placa do seu carro, na soma, na sua residência, ou você tem muito 3, o 3 é a energia de proteção, de expansão, de desenvolvimento. Entre numerólogos e matemáticos, nós falamos que o 3 é o fermento do bolo. As coisas, elas expandem com o 3, elas triplicam com o 3, né? É o coelho dentro da numerologia. E esse 3 sempre vai trazer um otimismo, uma alegria, o lúdico, né? O 3, ele é a criança dos números. Olha que interessante. O 1 seria o homem, o 2 seria a mulher, homem uniu a mulher, nasceu o 3, que é a criança. Então, é uma energia de expansão, de crescimento. Porém, quando você usa negativamente esse 3, você pode se tornar muito vaidoso, muito mimizento, sabe? Pobre de mim, coitado de mim. É como se fosse aquela criança birrenta. E dentro de uma casa, dentro de um automóvel, o 3, ele precisa estar belo, bonito, lúdico, não pode ter pesos, né? Então, não pode ser aquele carro que você dirige com muita rigidez, que você dirige loucamente, como a gente vê muitos aqui no trânsito de São Paulo. Então, o 3, ele pede mais leveza, mais o lúdico da vida, a alegria. Tipo assim, caiu o mundo, não tem problema, nós vamos reconstruir. Ah, o farol fechou? Calma, vou respirar, pôr uma bela música e aguardar. O 3, ele é isso, né? E o 3, para uma residência, ele pode trazer muito desperdício. O dinheiro entra, mas não sabe para onde vai. Então, a gente corrige, tá? Às vezes, da residência, do comércio, é mais fácil a correção. 4, que foi o caso que me alertou para o programa de hoje. O 4, ele sempre vai ser a organização, a disciplina, o traçar metas. Você vê, eu nasci dia 4. A primeira letra do meu nome é um M, que é 4. Então, as pessoas falam que eu sou muito didática. Nas minhas aulas, nas minhas explanações, as pessoas compreendem o que eu falo, né? Eu consigo passar uma mensagem ordenada, que as pessoas possam compreender melhor. Então, o 4, ele é isso. O que tem que tomar cuidado com o 4 é que ele é milimétrico. O 4 é a característica de um quadrado, todos os lados iguais. Não pode ter 1 milímetro fora do lugar. Então, uma casa 4, a gente precisa corrigir, porque uma casa não vive milimetricamente, não é? Não tem tudo milimetricamente. Um automóvel é a mesma coisa. Quem tem um automóvel 4 precisa estar sempre na manutenção, troca de óleo, filtro de ar, aquelas coisas, sabe? Coisas preventivas. Não pode deixar o carro, né? Tem gente que entra, pensa que é só dirigir, tá tudo certo. Precisa ter manutenção. O 4, ele pede isso. Manutenção, organização, disciplina, de tanto em tantos 1000 quilômetros, trocar o óleo, trocar o filtro, é isso. E de preferência o carro sempre limpo, tá? Isso é bem importante. Se você vê ou tem muito 5, o 5 é um grande divisor de águas. É a energia do movimento, da versatilidade, do jogo de cintura. É uma energia mais solta, mais livre, antagônico ao 4. Porque o 4 é super rígido, super metódico, o 5 é super movimentado, maleável. O que tem que tomar cuidado com esse 5? Por ele ser livre. Geralmente são as pessoas ou uma energia de exageros. Então, é um exagero, de repente, em correr, alta velocidade, de parar em qualquer local, pode pegar muitas multas. Olha isso. Enquanto o 4 não pode fazer nada errado, tá? Eu até esqueci de falar isso, eu vou voltar um pouquinho. O 4 é o tipo do número que, se você parar 1 milímetro em cima de uma faixa de pedestre que não é permitido, você vai ser multado. E o 5 comete esses exageros sempre.
ele sempre é mais solto, mais livre. O 5, ele não gosta de obedecer regras. A gente fala que o 5 traz um exagero, ele sempre fica nos extremos. Então, por isso, a necessidade de compreender essa energia. O 6, se você de repente tem algo que dá 6, vê muito 6, o 6 ele traz sempre a energia mais amorosa, mais família, aquela energia do cuidar, do ajudar, do ensinar. Então, possivelmente, você vai ter um carro mais família, né? Você vai ter um ambiente mais família, mais lazer, vamos se dizer. Porém, no negativo, o 6 é um pouco manipulador e pode ser aquela energia daquela família que manipula uns aos outros. Então, precisa só tomar cuidado com esse negativo da manipulação, do ciúme, da possessividade, que é o negativo do 6. Mas o 6, ele é super harmonioso, amoroso. É aquele que sempre vai estar aberto a ajudar, a ensinar e a cuidar. Se você vê ou tem muito 7, o 7 é uma energia altamente espiritual. A gente fala que o 7, só para ter uma ideia, né? O 7 ele está contido em várias passagens bíblicas, muitas coisas importantes na face da terra, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, perdoa 70 vezes 7, Deus fez o mundo e descansou no 7º dia. Então o 7 ele traz esse aprimoramento. Então é uma conexão espiritual muito grande, independente de religião. Porém, esse 7 no negativo pode se tornar mais introspectivo, vamos dizer, melancólico, isolado. Então, se você tem um ambiente ou um automóvel 7, precisa tomar cuidado para não ficar sozinho, né? E realmente conseguir compartilhar essa energia de qualidade e não de quantidade. Isso é muito importante. E sem tristeza, né? Porque o 7 é uma conexão linda, é realmente a conexão você, eu, com o seu eu e o eu superior. 8, todo mundo fala, 8 é bom para dinheiro, 8, nossa, quem tem 8, tal. Sim, para quem combina com o 8 realmente traz uma abertura material, profissional, financeira muito grande. Mas para quem não combina com esse 8, o 8 se torna também rígido, metódico, frio, materialista. Então são pessoas muito mais frias, pessoas insensíveis ou situações insensíveis. Aqueles carros que a pessoa dirige e se sente poderoso para passar por cima de todo mundo. É essa a frequência. Então, qual que é o ponto? Equilibrar a razão e a emoção, a matéria e o espírito do 8, que são as duas esferas. Não tem só razão, só emoção. E a razão e a emoção no equilíbrio, isso tudo fará com que flua com muito mais facilidade. E o 9 é o irmão de todos os números, né? O irmão mais velho. Então, para o 9 ser 9, ele é humanitário, ele é sábio, ele tem o conhecimento de todos os números dentro de si. O 9 ele traz uma amplitude muito grande de conhecimento, ele traz uma abertura de caminhos mais generosos, mais humanitários. Mas o 9 também pode se tornar muito prepotente, porque ele sabe tudo e sabe mesmo. Então, o 9 também tem que baixar um pouquinho a bola, né? Usar mais a modéstia, a humildade, no bom sentido, compreender, acho que é o ponto crucial do 9, compreender que as pessoas ao redor têm limitações. E se elas não fazem melhor, não é porque elas não querem fazer, elas não sabem. Cabe ao 9 apenas compreendê-las, sem julgar, mas usar a sabedoria a favor da vida. Então, vocês percebem que todos esses números, eles têm sempre a frequência positiva e negativa? O que a gente precisa estar atento? Nas combinações. Então, de repente, uma letra G, que tem um 6 perto, tem uma leitura. Uma letra H, que tem um 5 perto, tem outra leitura. Uma letra C, que tem, de repente, uma letra... Deixa eu ver aqui. O E, tudo bem. Uma letra V de vitória, a gente tem que estar atento,
Por quê? Porque existe uma combinação que pode ter um choque e a gente coloca energias para que tudo flua, que tudo seja da melhor forma possível, que consiga realmente fluir com mais harmonia e equilíbrio. E se você precisar dessa consulta, é uma consulta completa, onde nós vamos ver os seus ciclos, o seu momento, o seu mês, o seu ano, os seus dias. Eu vou ensinar você a fazer preços, senhas, número de ativação para os seus negócios. Vai ter um calendário anual com as melhores datas. Nós vamos ver cores, alimentos, tudo que faz parte para que a sua vida tenha melhores resultados. Você vai entrar em contato, mensagem de voz ou de texto no meu WhatsApp, que é o 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Vai também, se desejar, vou ficar muito honrada se você me seguir no meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Diariamente eu posto mensagens, tudo o que acontece na minha vida, eu estou sempre postando ali, no TikTok também, tenho várias mídias. Às vezes eu não respondo pelas mídias porque é muita coisa, né? Mas se você entrar em contato comigo, pelo menos no direct, no Instagram e no WhatsApp, com certeza eu vou responder. Tá? É muita mídia e às vezes a gente não tem muito tempo de olhar tudo, porque a demanda de consultas, a demanda das participações são muito grandes. E também eu vou ficar muito feliz se você se inscrever no meu canal, que é o Márcia Pugliese Oficial, é o meu canal no YouTube. Eu tenho ali todos os programas, todas as mini-aulas, participações, podcasts, lives, tudo que eu fiz nesses últimos tempos, e sempre é conhecimento. Ali você vai garimpar muito conhecimento para que você possa usar a seu favor. Então, se inscreve, né? Me ajuda a fortalecer esse canal, que é muito despretensioso. Eu não quero engajamento, eu quero passar conhecimento. Então, se você sentir que tem alguém precisando daquela mensagem, daquela aula, compartilha. Porque realmente o que é bom para nós, nós compartilhamos com o outro. E sempre aqui com muita honra, com muita alegria, são praticamente 26 anos de Vibe Mundial, sem interrupção, sempre trazendo esses temas importantíssimos para a nossa vida. Quantas pessoas já passaram em consulta por mim, já me ouviram aqui na Vibe e conseguiram ajustar muitas coisinhas da vida e fluir. Porque eu sempre friso nos meus programas que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Então chegou a hora de você tomar posse do que é seu. Essa história de que nasci assim, vou morrer assim, a vida é assim mesmo, que derrotismo é esse? Nós nascemos para sermos felizes, prósperos e fazer diferença na nossa vida e, consequentemente, na vida dos outros, em torno, ao redor. Mais uma vez, o meu telefone para contato, o WhatsApp, mensagem de voz ou de texto, é o 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. E eu sei que nós já estamos praticamente nos minutos finais do programa, né, Sérgio? Mas é com muita alegria. Como eu falei, são praticamente em junho 25 anos de Vibe Mundial, com muito amor, com muita dedicação, com muito respeito a você, nosso ouvinte de tantos anos, e sempre trazendo o melhor para você, porque o que é bom para você, seu sucesso, é o meu sucesso. Vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade desse momento, gratidão eterna aos meus pais, pai e mãe queridos, Vitor, um filho maravilhoso, tesouro de vida que Deus me deu. Sérgio Rocha, que me ajudou na técnica. Cláudio, que está aqui gravando para nós. A todos vocês ouvintes, amigos, clientes, por estarem acreditando, estarem comigo nesse projeto, nesse programa. E até a próxima oportunidade. Gratidão. Márcia Pugliese, numeróloga, no programa Conheça-te. Até a próxima.